Olá, pessoal! Essa é a nossa aula de número 27, aula de terapia cognitivo-comportamental para transtornos de ansiedade. O objetivo dessa aula é a gente conhecer um pouco das técnicas que se utiliza nos transtornos de ansiedade, falar um pouco de como esses transtornos são compreendidos do ponto de vista cognitivo-comportamental, certo? Então, vou abrir os meus slides para compartilhar com vocês. Opa. Agora sim. Bom, pessoal, então vamos lá. Terapia cognitivo-comportamental para transtornos de ansiedade. Primeira coisa, uma introdução sobre os transtornos de ansiedade. Então, o que são os transtornos de ansiedade? São transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais associadas. Tá? Devem ser persistentes além do período de desenvolvimento apropriado. Então, quando a gente falar de transtornos em crianças, a gente precisa pensar nesse sentido, né? Se é apropriado para a idade ou não, se está excessivo, e se diferenciam pelas situações que o desencadeiam. E principalmente no caso da terapia cognitivo-comportamental, também é importante a gente ver que no próprio DSM-4 já tem, DSM-5, desculpa, já tem lá descrito que uma das coisas que diferenciam, então, os transtornos de ansiedade, que diferenciam um do outro, são os conteúdos dos pensamentos e crenças associados, tá? Então, uma forma da gente identificar qual é o tipo de transtorno de ansiedade, para além da questão do medo e da ansiedade, que são características que precisam estar evidentes e em excesso, são os conteúdos dos pensamentos e das crenças associados, que é o que a gente vai ver logo mais, certo? Bom, é importante dizer assim que a questão do excessivo é o clínico, é o exame clínico que vai nos dizer se é em excesso ou não. Em geral, a gente acredita que excessivo é aquilo que prejudica a funcionalidade do cliente, que vem trazer prejuízos na vida cotidiana, interpessoal e social deste indivíduo, tá? Conceitos importantes. Primeiro, o conceito de medo, né? O medo é uma resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida, né? Então, não necessariamente só uma ameaça real, mas uma ameaça percebida pela pessoa. E a ansiedade seria a antecipação de uma ameaça futura, né? Então, a ansiedade tem a ver com uma antecipação, a gente sofre antes, né? A gente sente essa resposta emocional antes da ameaça. E o medo, a gente diz que é quando essa ameaça está iminente, ela está próxima, está acontecendo, certo? Então, essa diferença de medo e ansiedade. E, além disso, o DSM-5 traz a questão do ataque de pânico como mais uma característica. Então, ataques de pânico não é uma categoria, né? Mas eles podem estar incluídos em diferentes tipos de transtornos de ansiedade, certo? E não só nos transtornos de ansiedade, também transtornos depressivos podem também estar caracterizados por ataque de pânico, entre outros, tá? Então, ele é um sintoma. O que seriam os ataques de pânico? Sensações abruptas de desconforto intenso ou medo associado a sintomas físicos e cognitivos especificados, pelo menos 4. Tá? Que alcance o pico em minutos. Então, ele alcança o pico em minutos e logo ele vai perdendo a intensidade. Alguns sintomas, então, associados ao ataque de pânico. Sintomas cognitivos, então, medo de perder o controle ou enlouquecer. Então, o indivíduo ele é tomado por esse medo, né? Ou ainda ele tem o medo de morrer ou estar muito doente, medo de estar tendo um infarto, de estar tendo um derrame, né? Então, são os principais, um AVC,
né? São os principais medos que acontecem na hora em que vem aqueles sintomas fisiológicos. E quais são os sintomas fisiológicos mais comuns? Falta de ar, suor frio, formigamento nos braços, no corpo todo, zumbido no ouvido, tonteira, né, tontura e fraqueza, né, a sensação de estar fraco, palpitação e dor no peito, dor no estômago e aí também náusea, mal-estar, vontade de ir ao banheiro, tá? Então pode dar tanto enjoo, náusea quanto diarreia nessa situação, certo, pessoal? Então, esses são os principais sintomas associados ao ataque de pânico, tá? E quando aparecem esses sintomas fisiológicos, muitas vezes o indivíduo traduz isso como eu estou enlouquecendo ou eu estou tendo um AVC, né? E isso vai fazendo com que a situação piore. Bom, dentre os transtornos de ansiedade, quais são? Eu coloquei aqui nessa tabela, os principais transtornos incluídos pelo DSM-5. E ali embaixo eu coloquei quais que ainda estão incluídos, tá? Importante dizer que o DSM-5 ele fez uma modificação onde o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático foram excluídos do capítulo sobre transtornos de ansiedade e foram então constituídos em seções próprias. Então, hoje a gente tem uma seção de transtornos obsessivos compulsivos e relacionados e uma seção de transtornos relacionados ao trauma, certo? Onde está o transtorno de estresse pós-traumático, certo, gente? Então, por isso que eu não vou falar desses transtornos aqui, mas muitos dos vídeos, inclusive um vídeo que eu vou colocar para vocês, o psiquiatra, então, que vai estar comentando, ele cita esses dois transtornos como componentes dos transtornos de ansiedade, que é classicamente assim que vinham sendo tratado até o DSM-5 que separou. Certo? Então, aqui eu vou falar dos que estão no DSM-5 e do conteúdo cognitivo, então, desses transtornos, certo? Então, assim, o primeiro transtorno, transtorno de ansiedade de separação. Transtorno de ansiedade de separação é um transtorno primordialmente da infância, né? Então, crianças ali costuma aparecer antes dos 7 anos de idade, mas também pode se manifestar na vida adulta, se perpetuar na vida adulta, tá? E ele se caracteriza por que tipo de conteúdo cognitivo? Preocupação persistente e excessiva acerca de possível perda ou de perigo envolvido importante com figuras importantes de apego, tais como essas pessoas estarem doentes ou com ferimentos importantes ou estarem correndo o risco de um desastre, né? Então, quando os pais vão viajar de carro, a criança fica vivenciando fortemente pensamentos relacionados a que pode acontecer um acidente, né? Ou ainda relacionada à morte, né? Se o pai não chega, começa a vir essas preocupações muito intensas ao ponto da criança ficar extremamente ansiosa, tá? Isso pode acontecer na vida adulta também, tá? Então, às vezes se perpetua na vida adulta, principalmente com esses medos e essa sensação de que tem que estar sempre controlando onde é que estão meus pais, o que, é que eles estão fazendo, né? Ou mesmo em relação aos filhos, certo? Bom, outra questão também relacionada à infância é o mutismo seletivo. Né? O mutismo seletivo seria quando a criança ela deixa de falar em situações sociais, principalmente na escola é percebido. Né? É um tipo de sintoma que começa a surgir quando a criança vai para a escola. Né? Então, em casa ela fala, ela consegue se comunicar, não está associado necessariamente a um problema de fala ou de comunicação. Ela sabe falar, ela consegue falar, mas na escola ela opta, ela faz essa opção por não falar, né? E pelo que os estudos mostram, esse tipo de sintoma, ele no caso do mutismo seletivo, está associado a uma ameaça percebida excessiva de constrangimento e um negativismo muito intenso da criança, certo? Então ela já é ali
muito associada à ansiedade social, né? E, inclusive, em geral, e muitas vezes elas aparecem associadas. O mutismo seletivo, ele é típico da infância, né? Então, a criança, ela parece muda na escola, ela não fala e ela não consegue falar, né? Ela fica extremamente ansiosa quando precisa se comunicar e não sai, certo? Bom, que tem a ver então com essa ameaça, essa percepção de que é muito ameaçador, ele teme muito o constrangimento de falar em público, certo? Ou falar, não precisa nem ser para um público, né? Falar diante de outras pessoas, certo? Bom, as fobias específicas. As fobias específicas se referem, então, a que tipo de conteúdo? Ameaça percebida excessiva e relacionada a um objeto ou uma situação específica, né? Como andar de avião, viajar de avião, né? Como situações muito pontuais, ir a algum local, né? Que representa perigo para aquela pessoa, andar de elevador, né? Entrar no elevador. Então, são situações que estão relacionadas aí à fobia específica. Estão relacionadas e a um estímulo fóbico. Então, em geral, as fobias específicas, elas têm a ver com medos que são relacionados a algumas situações, né? Mas muitas vezes uma pessoa vai apresentar mais de uma fobia específica, certo, gente? Então, pode acontecer da pessoa ter vários tipos de fobia específica, desde fobia de animais, de cachorro, de barata, né? Até questões de avião, elevador, entre outras coisas, certo? Bom, transtorno de ansiedade social ou fobia social se refere a uma preocupação e medo excessivo de ser mal avaliado pelos outros em interações sociais, sendo observado ou em situações de desempenho diante dos outros. Tá? Então, a grande questão aqui no transtorno de ansiedade social é esse medo de ser mal avaliado, a preocupação excessiva com o que os outros vão pensar dele, né? Neste caso, tanto em interações sociais, ir a uma festa ou algum evento que envolve outras pessoas, quanto ser observado, não? Então, algumas pessoas têm esse transtorno, essa ansiedade relacionado a comer em público ou escrever em público, certo? São situações que podem provocar essa ansiedade excessiva e também bastante comum em situações de desempenho, né? Então, diante de figuras de autoridade ou diante de um público, exposição ao público, né? Então, são situações que podem desencadear essa ansiedade aumentada, caracterizando aí o transtorno de ansiedade, que, na verdade, esses são os conteúdos cognitivos, né? O transtorno de ansiedade generalizada, que também é conhecido como TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, o conteúdo cognitivo seria uma preocupação excessiva acerca de diversos eventos, situações e atividades. Então, tudo gera uma preocupação muito grande, sem justificativa evidente da realidade. Tudo a pessoa pensa que ela não vai dar conta, né? E existe ao mesmo tempo essa sensação de que vai ser um problema muito grande, uma catastrofização, está associada a uma intolerância à incerteza. Então, ela cria na cabeça de será que vai ser bom isso? Será que isso não vai dar errado? Será que não vou me prejudicar? Será que realmente as pessoas estão bem intencionadas? Então, tudo é motivo para criar esse será que será, né? E que está relacionado a uma grande intolerância à incerteza, né? Então a pessoa fica muito ansiosa porque do futuro muitas coisas são incertas. Só que, bom, a gente consegue fazer uma medida de risco que a gente corre. E no caso da pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, ela não consegue lidar com
este mínimo risco a que as situações futuras expõem, certo? Existe com isso uma sensação subjetiva de esgotamento mental, né? Então, as pessoas com TAG, em geral, elas se sentem muito cansadas, porque elas estão sempre num alerta, né? Ligadas em alerta em função dessa preocupação excessiva com tudo. Eu não posso errar, nada pode dar errado, né? Simplesmente ela tem uma intolerância ao erro, certo? Transtorno de pânico, né? Preocupação excessiva acerca de ataques de pânico e suas consequências físicas, né? Então, na verdade, isso é a base cognitiva do pânico, né? Então, a pessoa fica muito preocupada quando ela tem um ataque do pânico, que aquilo seja, na verdade, uma manifestação física de uma doença, como a gente já falou, né? De um infarto, de um AVC, ou até mesmo que ela está morrendo, né? Ou ainda mentais, o medo de enlouquecer, certo? Então, ela também pode ter a sensação de que aquilo é uma situação em que ela está enlouquecendo, ela está perdendo o controle, certo? No momento em que ela vivencia isso, essa sensação associada, então esses pensamentos, na verdade, né, associada à sensação física, né, aqueles sintomas fisiológicos que a gente relatou do ataque de pânico, né, então as palpitações, o mal-estar, a sudorese, as tonturas, no momento em que ela associa esse medo com essa sintomatologia física, né, acontece aí uma situação de condicionamento. Então, o que acontece? Quando essa pessoa começa a ter sintomas parecidos com este que ela teve naquele momento, ela começa a ter medo de ter novamente aquela sensação horrível que ela teve nesse momento do ataque de pânico. E aí, o que acontece no transtorno de pânico é que a pessoa tende a ter recorrentes ataques de pânico, o que vai condicionando e vai tornando cada vez mais reforçado esse condicionamento. E a pessoa, então, ela passa a ter medo de ter ataques de pânico. Tamanha a ansiedade e desconforto produzido por este evento, certo? E também medo do constrangimento. Daqui a pouco eu vou ter isso na frente dos outros, né? Ela tem uma sensação de que ela não controla isso, que de repente aparece, né? E em geral, isso é importante, nos transtornos de pânico, no transtorno de pânico propriamente dito, o ataque de pânico, em geral, ele tem situações em que ele aparece de forma inesperada. Então, ele não é diretamente associado a um gatilho. Ele pode acontecer associado a um gatilho, né? Então, a pessoa já sabe que se ela, enfim, ela está exposta ela está numa uma reunião com algumas pessoas, aquilo ali é potencialmente desencadeador do ataque de pânico, né? Mas ela também pode ter isso em situações inesperadas, por exemplo, dormindo. Ela pode acordar e estar tendo um ataque de pânico, né? E ter a sensação de como assim que eu estou tendo ataque de pânico se eu estava dormindo relaxada, tá? Então pode acontecer de forma inesperada e isso vai trazendo ainda mais a sensação de descontrole, que vai trazendo esse medo muito grande de ter essa sensação. Certo? Então, o ataque de pânico tem a ver com isso, isso vai fazendo com que a pessoa vai se esquivando também de algumas situações, certo? Bom, e além disso, a agorafobia. A agorafobia, então, é um medo associado a lugares fechados ou a multidões, né? Então, eu estar num lugar fechado, dentro de um lugar enclausurado, né? Ou eu estar dentro de um ambiente com muitas pessoas, tá? Então, às vezes, é um pouco a sensação de o lugar parece que eu não tenho para onde fugir,
né? Então, o grande medo e o pensamento associado a esses medos, né? Onde tem muita gente, tá muito cheio, né? Vou num show, tem muita gente, a pessoa fica extremamente ansiosa com isso, né? Então, cinema, que é tudo muito fechado, muito abafado, a pessoa fica muito ansiosa com isso, né? Então, a agorafobia, ela tem a ver com o pensamento de que não vai ser fácil escapar daqui. Se acontecer alguma coisa, eu estou presa aqui dentro. Então, o medo relacionado a não ter para onde escapar e não ter auxílio disponível. Vai todo mundo sair correndo, vão pisotear em cima de mim e eu não vai ter ninguém para me ajudar. Então, a sensação de que se algo acontecer, eu não vou ter como fugir. Certo? Então, a agorafobia tem a ver com isso, ela está associada, muitas vezes esteve associada ao transtorno de pânico, inclusive nos manuais anteriores, ela vinha como uma característica do transtorno de pânico, né? Então, que o pânico seria, no caso, uma manifestação que se relaciona com o medo de muitas pessoas, né? Então, eu passo a evitar isso por agorafobia, né? Mas, na verdade, elas são condições que podem estar separadas e hoje no DSM-5 elas são representadas de forma separada, certo? O pânico mais relacionado a esse medo de ter o próprio ataque de pânico, o medo do próprio ataque, né? Do desconforto e a sensação de descontrole que aquilo produz. E agora a fobia mais associada ao medo de estar em locais fechados, com muitas pessoas, que vai então me dificultar para eu escapar daqui ou para eu ter algum auxílio se for necessário, se eu tiver uma doença, se eu passar mal aqui, quem é que vai vir me salvar, como é que eu vou sair desse espaço, né? Então, são essas as preocupações da pessoa. Certo? Ainda o DSM-5 inclui mais alguns transtornos dentre os transtornos de ansiedade. Um é associado a outra condição médica, né? Então, desencadeado por alguma doença física que pode desencadear esse transtorno, né? A outra, até assim, uma hipotensão, pode desencadear um quadro parecido com um transtorno de pânico, né? Um ataque de pânico. Além disso, o transtorno de ansiedade relacionado ao uso de substância, né? Então, assim, eu usar alguma droga, álcool, enfim, aquilo desencadear o ataque de pânico. Então, eu tenho um desencadeador externo. E o transtorno de ansiedade especificado, né? Onde é interessante, transtorno de ansiedade especificado é onde ele apresenta um pouquinho de cada sintoma, mas não fecha diagnóstico para nenhum destes, né? O transtorno de ansiedade não especificado, que ele apresenta ansiedade, mas ele não se encaixa em nenhum destes transtornos, certo? É uma ansiedade que não fecha critério para nenhum dos transtornos, certo? Bom. Estratégias cognitivas comportamentais, então. Muito importante, gente, a gente entender que as estratégias que a gente vai falar aqui agora são basicamente as que a gente viu até hoje, tá? Então, não vou muito a fundo nessas estratégias, eu vou mostrar para vocês o que se usa muito e quais dentre esses transtornos, quais que elas se beneficiam mais. Bom, primeiro, psicoeducação. A gente já sabe que em qualquer situação, a terapia cognitivo-comportamental, ela se inicia depois da avaliação, né, pela psicoeducação. Então, sobre a terapia, sobre o transtorno, sobre o modelo cognitivo. E isso aqui, para os transtornos de ansiedade, são essenciais, porque a primeira coisa e que no transtorno de ansiedade a pessoa precisa saber é que os pensamentos são eventos mentais e não são ela, né? Ela está muito misturada àqueles pensamentos e aquilo ali está muito relacionado a eu sou assim, eu sou um fracasso, eu não consigo dar conta. Então, a pessoa precisa se distanciar e entender aquilo como um evento mental. E que é esse evento mental que desencadeia a situação fisiológica que ela sente, né? E se ela consegue, então, modificar esse evento mental ou lidar com ele de outra forma, ela não vai ter tamanho sintoma fisiológico. É essa a grande questão que ela precisa se dar conta e ela precisa acreditar
para que ela siga os próximos passos da terapia, certo? Às vezes, só em trabalhar na psicoeducação, inclusive tem artigos que trazem isso, simplesmente por dar-se conta que são os seus pensamentos que produzem essa sensação fisiológica, a pessoa já fica mais tranquila e esses sintomas já não são mais tão fortes como eram antes, certo? Dá um sentido e ela consegue, então, já lidar melhor quando essas situações aparecem, elas não ficam tão intensas. A reestruturação cognitiva, então, é o passo seguinte. Muito importante a identificação de distorções cognitivas, né? Até para reforçar isso que a gente está falando, que a pessoa, então, use o RPD e consiga identificar ali as distorções cognitivas. A gente dá a lista de distorções, em geral, as pessoas que têm transtorno de ansiedade, a grande maioria são pessoas muito detalhistas, são pessoas que têm esse traço de maior autoexigência, né? A grande maioria das pessoas com transtorno de ansiedade tem essa característica de personalidade, né? Elas são muito críticas. E com isso, se a gente dá uma lista de identificação de distorções cognitivas e elas compraram a proposta, elas utilizam muito bem essa lista e conseguem fazer essa busca das distorções no pensamento delas de forma bem eficiente, né? Então, isso vai ajudando elas a confirmar e acreditar, então, que de fato são eventos distorcidos, certo? Bom, outra questão interessante que é a descatastrofização. E aí eu trouxe para vocês aqui, essa é uma técnica que a gente não falou anteriormente, de todas as que a gente vai falar agora, é a única que a gente não falou anteriormente, que ela consiste em fazer uma pergunta, porque ela é bem típica para situações de catastrofização, que são muito comuns nos transtornos de ansiedade, né? Enxergar um monstro, né? O cachorrinho passa a ser um monstro. A gente perguntar o que de pior pode acontecer, né? E ir trabalhar com a pessoa, a ideia dela é trazer o que ela pensa que é o pior que pode acontecer e a gente vai avaliar qual a probabilidade disso acontecer de fato. E se é que isso realmente pode acontecer, porque em geral, ou a pessoa tem uma ideia que pode acontecer uma coisa muito absurda, né, que não tem a menor perspectiva disso acontecer, ou que pode acontecer, mas que as chances são pequenas e que ela pode se organizar para que isso não aconteça, ou se isso acontecer, como é que isso vai afetar a vida dela? O que de pior pode acontecer se isso acontecer de fato, né? E daí se isso acontecer, né? Então, descatastrofizar, né? Tá bom, as pessoas podem rir de mim se eu for lá falar em público. Ok, e daí? Você vai ficar tão mal assim? As pessoas vão rir, você vai sair de lá e depois o que você vai fazer? Eu vou para casa, vou tomar um chá, vou ficar remoendo um pouco isso, depois vai passar, no outro dia eu vou tocar minha vida e tudo vai seguir, a vida continua, né? Então a pessoa poder tirar essa sensação de que aquilo ali vai aniquilar com ela, certo? Bom, isso é a descatastrofização, a gente fazer essa pergunta, que pior pode acontecer? Vamos trabalhar com a pior hipótese, né? E aí a gente desconstruindo o impacto de aniquilamento que essa hipótese tem. Tá bem, pessoal? Bom, a outra técnica de reestruturação cognitiva muito interessante para trabalhar nos transtornos de ansiedade é o contínuo cognitivo. Lembram do contínuo cognitivo? Que a gente trabalha ali com uma nova orientação, uma nova dimensão, né? Um redimensionamento, então, da crença, né? Então, em geral, contínuo cognitivo a gente usa para crenças centrais e intermediárias, né? Então, assim, pessoas que têm os transtornos de ansiedade costumam ter crenças mais de autoexigência e, com isso, a sensação de fracasso, né? A intolerância à incerteza e ao erro, né? E, com isso, a sensação de que, bom, como eu não tolero o erro, qualquer situação que saia um pouquinho diferente daquilo que eu imaginei é um erro e com isso eu sou fracassada, né? Então qualquer coisa significa o meu fracasso. Então são crenças centrais fortemente reforçadas.
E aí é aquela história da gente colocar num gráfico e perguntar assim, bom, você é um fracassado por quê? Né? E quem não é um fracassado? Tem um exemplo de alguém que é um exemplo a seguir, né? Que estaria em 100% de desempenho, né? Eu estaria ali no 0% no primeiro momento e depois eu vou buscando outras referências, tá? Mas e você tem alguém que é pior que você consegue lembrar, né? E outra pessoa, e aí a pessoa vai redimensionando ali a sua autoavaliação, né? E chegando à conclusão de que ela não é tão ruim assim, certo? Então, contínuo cognitivo ajuda a redimensionar isso e a gente mostrar o quanto que, de fato, é a distorção cognitiva que está fazendo ela a se ver tão incompetente diante daquele estímulo fóbico ou aversivo, certo? Bom, as técnicas comportamentais, então, claro que a gente não significa que a gente não vai usar outras técnicas de reestruturação cognitiva. Essas aqui são técnicas bem eficientes para os transtornos de ansiedade, mas as outras todas podem ser utilizadas, sempre pensando que o plano de tratamento ele é individual, né? E aí cada caso vai pedir técnicas específicas, tá? Mas essas aqui considerando o tipo de transtorno e as cognições, o conteúdo cognitivo desses transtornos, são técnicas que funcionam de forma bem eficaz para a maioria das pessoas, certo? Bom, técnicas comportamentais. O THS, transtorno de habilidades sociais, excelente recurso para fobia social, transtorno de ansiedade social, para o mutismo seletivo com crianças, né? Para ansiedade generalizada também, tá? Então, são técnicas que vão ajudar. Transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes, por a pessoa ter esse medo, essa intolerância diante da incerteza e do erro, ela se torna uma pessoa muitas vezes amarga, irritada, qualquer coisa incomoda muito ela, né? Então as pessoas, elas sentem essa pessoa como uma pessoa pesada, uma pessoa difícil, e muitas vezes ela responde as coisas de forma muito agressiva, coisas que nem precisavam tanta agressividade, porque como ela tem intolerância ao erro, qualquer mínimo erro, de repente vai despertar um comportamento muito intenso de forma agressiva, né? Então, aí o transtorno de habilidade social, de assertividade, o treinamento de habilidade social, de assertividade, pode ajudar muito essa pessoa a reorganizar, então, essa reação diante de situações de erro ou que as coisas não saem como ela planejou, certo? A exposição, então, também é uma estratégia bem interessante para as fobias específicas, né? Lembra que a gente falou já bastante disso, né? Para a fobia social, a exposição ao falar em público, né? Transtorno do pânico, lembre da exposição interoceptiva, né? Da gente promover, simular uma situação de pânico na sessão, né? A agorafobia também tem muito, a exposição é necessária, exposição a situações de multidão, né, de espaços vazios também ajuda bastante. E a ansiedade de separação, e ajudando a criança a vivenciar esse momento de separação dos pais, ou mesmo daquelas pessoas que têm tanta necessidade de controle, porque tem medo que algo possa acontecer com seus pais ou com seus filhos, que tudo ele tem que estar fazendo junto com a criança ou junto com o seu pai, né? Então, nesse sentido, a exposição, no sentido de garantir vamos se expor à separação, tá? E as técnicas experienciais, né? Tanto o roleplay é interessante aqui para resgatar ali situações em que eu me exponho, como é que eu poderia me expor diferente. Técnicas de relaxamento, né? Também muito essencial. Aliás, essas técnicas elas são, parece que feitas para os transtornos de ansiedade, são muito testadas no transtorno de ansiedade, né? Então, desde o relaxamento relaxamento progressivo muscular, quanto a respiração diafragmática. O mindfulness também, que é um treinamento de atenção plena, né? Que a atenção ao momento presente também ajuda muito
no caso da sensação de ansiedade aumentada. E também as imagens mentais, a imagem mental, lembra uma das imagens, um dos recursos de imagem mental são as imagens positivas. Então, resgatar uma imagem que eu estava com outro sentimento, que eu estava com uma outra sensação para diminuir a sensação de ansiedade que eu estou sentindo nesse momento, certo? E aqui também entra a técnica Acalme-se, tá? Acalme-se também é uma técnica muito utilizada para os transtornos de ansiedade. Tá? Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês do protocolo de tratamento do transtorno do pânico com agorafobia, tá? Esse protocolo é um protocolo validado no Brasil pelo Bernard Ranger. Ele se chama Vencendo o Pânico, Programa de Tratamento Multicomposto, específico para o transtorno do pânico e agorafobia, tá? Estruturado em 8 sessões. Como é que são essas 8 sessões, então? A gente vai ter ali um primeiro momento, primeira e segunda sessão, mais ou menos, em que a gente vai trabalhar a psicoeducação do transtorno do pânico, o que é esse transtorno, para o cliente entender, né, como é que funciona isso, né? Eu tenho esse desencadeamento, sim, eu estou diante de uma situação que me desencadeou ali uma ansiedade irregular, né, um aumento, uma ansiedade excessiva que me disparou esse sentimento de fisiológico e eu associei isso com a minha vulnerabilidade, né? Associei isso com a minha sensação de falta de controle, de eu vou enlouquecer ou eu estou ficando muito doente, e essa associação, esse emparelhamento gerou um condicionamento interoceptivo. Então, essa sensação fisiológica, né, ela fica associada a um desconforto tão grande cognitivo, né, que eu passo a ter medo de ter essa sensação, certo? E a gente vai explicar isso para a pessoa, de que quanto mais ela evita e tem medo dessa situação, mais a situação ganha força quando acontece, certo? E talvez mais ela venha acontecer em momentos inesperados, porque existe uma associação ali com a questão do medo em si. Então, qualquer situação que eu tenha um medo pode me disparar o medo ou uma ansiedade, né? Pode me disparar esse ataque de pânico, e quando ele vem, eu deixo ele crescer em mim porque eu temo ele. Então, a gente faz essa psicoeducação, também fala do papel da respiração, né? Do quanto que naquele momento em que eu tô tendo aquele ataque de pânico, a minha respiração tende a ficar mais curta, né? E aí o que eu preciso fazer é justamente o oposto, né? Eu preciso respirar profundamente, fazer a respiração diafragmática, e a gente ensina para o cliente essa respiração diafragmática, explicando o papel dela na oxigenação cerebral. E a gente também ensina a técnica Acalme-se, tá? Então, no protocolo do Ranger já vem a gente explicar a técnica Acalme-se nas primeiras sessões e já orientar o cliente a ir utilizando. Então, ele já vai vendo, nessas 2 primeiras sessões, ele já vai vendo que o transtorno, que o ataque de pânico em si, é algo que ele pode sim lidar, que ele tem ferramentas para lidar, e é um evento com início, meio e fim, caracterizado por ansiedade, e que ele não vai enlouquecer com isso, e ele não vai morrer por isso, né? E que ele não precisa ficar tão preocupado com o constrangimento que isso pode causar quando vir, porque ele vai ter uma técnica para lidar com isso e diminuir o tamanho que isso vai acontecer. Bom, só de vivenciar essa psicoeducação, muitos clientes já têm uma melhora significativa da intensidade dos sintomas do pânico, certo? Então, eles continuam, sim, ainda tendo alguns ataques de pânico, mas com uma intensidade menor, em geral. E com a sensação de que eles conseguem ir dando conta. E à medida que eles vão vivenciando, usando as técnicas, tanto a respiração quanto a acalme-se, eles vão aceitando que de fato aquilo tem algum controle. Eles conseguem, então, entender que isso não é algo que vá tirar eles da sua organização mental, tá?
Bom, na terceira e na quarta sessão, a gente vai trabalhar basicamente com reestruturação cognitiva, desde a descoberta guiada para descobrir, enfim, identificar os pensamentos disfuncionais, pensamentos automáticos, né? Identificar as distorções cognitivas, né? A identificação das distorções cognitivas também é bem interessante aqui, do cliente, bom, uma vez que ele viu que ele tem pensamentos que levam a situações, que levam a sensações fisiológicas do ataque de pânico, né? Que reforçam essas sensações, então ele começa a identificar esses pensamentos e quais as distorções que tem nesses pensamentos que aumentam essa sensação fisiológica. O RPD também é uma prática interessante para ele ir registrando, então, justamente junto com a técnica acalme-se, né? Então, no momento então que ele se acalma, então ele identifica ali os pensamentos que estão associados, né? E já pode anotar isso no RPD. E a descatastrofização, que também é dizer, tudo bem, você vai ter um ataque de pânico de novo, também, as pessoas têm ataques de pânico na vida. Muitas pessoas têm em contextos diferentes, né? Ela é uma expressão de uma desregulação ali, de uma ansiedade ampliada, né? Bom, e o que de pior pode acontecer se você tiver um ataque de pânico, né? Também, você vai ter um ataque de pânico, você vai fazer uma respiração e isso vai passar. Você vai pedir desculpa, gente, olha, não estou me sentindo muito bem e pronto, né? Vai gerenciar a situação e aquilo vai passar e depois você retorna para onde você parou, se você conseguir, beleza? Então, assim, a grande probabilidade que consiga, né? A não ser que tenha algum fator externo que impeça, bom, mas aí faz parte da vida, qualquer um poderia ter isso, né? Bom, a quinta sessão, a exposição interoceptiva, né? Então, a importância de já explicar na quarta sessão para o cliente que na outra ele vai estar exposto à exposição interoceptiva, isso é combinado com o cliente então ele aceita passar por isso e já é um treinamento na presença do terapeuta para ele ir enfrentando, para ele ver como ele tem o manejo da situação. Na sexta sessão, a gente vai trabalhar, então, com a exposição em vivo, com o terapeuta junto. A ideia de que o cliente, então, junto com o terapeuta, vivencie uma situação. A gente vai para algum espaço que ele possa vivenciar. Aqui costuma ter um gatilho de pânico, né, para que ele possa vivenciar aquela angústia junto com o terapeuta, usando as técnicas, né, e vendo que ele consegue dar conta disso. Certo? Depois a gente faz uma discussão dos resultados e a gente estimula para que ele continue fazendo isso sozinho como tarefa de casa. Na sétima sessão, a gente faz essa discussão de como é que está essa exposição em vivo, como é que estão os sintomas atuais. A gente faz um reforço positivo pelo cliente ter chegado até ali, mostrar para ele o quanto que ele evoluiu nesse período, o quanto que as coisas foram mudando e ele mesmo se dando conta do que houve de mudança. Isso é muito positivo, né? O feedback. E no fim, a gente vai iniciar um plano de prevenção de recaída, né? Então, como que eu vou lidar com as situações que eu tiver um ataque de pânico ou a identificação dos primeiros sintomas para que eu já comece a fazer a respiração diafragmática e não deixe aquilo criar, se transformar realmente em uma situação de crise, de ataque de pânico, né? Então, quando eu começo a identificar os primeiros sinais, eu já posso fazer ali uma reversão por respiração ou por relaxamento muscular e com isso nem chegar a desenvolver o ataque. Tá? Se eu tenho alguns gatilhos, então mais ainda, eu já posso ir para a situação tendo feito uma técnica de relaxamento. Bom, a oitava sessão, então a gente vai então desenvolver esse plano de prevenção de recaída e aí a gente vai iniciar o espaçamento. Tá? Então, assim, são 8 sessões a previsão de que são 2 meses, né? E a ideia é de que até o final o cliente já tenha ali todos os recursos para lidar e que ele já sinta mais competente para lidar com o transtorno de pânico, tá? Então, vocês vejam que é algo bem focado no sintoma, em manejo da situação de pânico e a ideia é que ele entre em remissão, certo?
a maioria dos clientes, cerca de 75% dos clientes, os estudos mostram que em 12 sessões já estão com extinção total, né? Remissão total dos sintomas de ataque de pânico, tá? E isso permanece após 1 ano de terapia e 2 anos de terapia nunca mais tiveram nenhum ataque de pânico, tá? Então, isso é bem importante de trazer para vocês, que é realmente um transtorno bem tratado pela terapia cognitivo-comportamental, que tem resultados muito eficazes, né? E podem ser o padrão ouro nesse tipo de transtorno. As terapias complementares, então acho que é sempre importante falar quando a gente fala em ansiedade, assim, existem grupos de tratamento, né? Então, principalmente para transtorno de ansiedade social, fazer atividades grupais é interessante, né? Então, os grupos de ansiedade ajudam a pessoa com ansiedade a ver que ela não é a única no mundo a passar por isso, né? Que os pensamentos dela são muito frequentes entre outras pessoas, mas que aquilo é disfuncional para todas elas, né? Então, ajuda essas pessoas a identificar nos pares que também passam por isso, ela não é a única errada, né? E ela não é mais frágil que os outros por causa disso. A medicação, né? Então, esse é um outro ponto interessante, né? Ansiolítico e antidepressivo são recomendados para os casos graves, né? Lembrando que a primeira escolha para a maioria dos transtornos de ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental, conforme os estudos, tá? No caso de transtornos graves, é a associação entre medicação e terapia cognitivo-comportamental, certo? E ansiolítico, no caso benzodiazepínico, barbitúricos e medicamentos, então, que são realmente para baixar a ansiedade, né? São depressores ali, eles são utilizados com moderação, né? Então, são utilizados se necessário, em geral, para o início, enquanto o antidepressivo ainda não fez o efeito, né? Que a gente sabe que o antidepressivo ele demora ali de 15 a 30 dias para iniciar os seus efeitos terapêuticos. Então, em geral, a associação desses dois medicamentos, elas são utilizadas nos primeiros meses e com o tempo a gente vai tirando o ansiolítico, ele pode virar só um se necessário. Se acontecer alguma crise, se acontecer algo mais específico, ou na exposição, né? Quando eu for me expor a alguma situação, eu posso ter o ansiolítico ali como como a gente diz, uma bengala, né? Se necessário, a gente faz uso dele, certo? Bom, atividade física, então também tem diversos estudos trazendo a importância da atividade física para diminuição dos sintomas de ansiedade, né? Então, aconselha-se muito que as pessoas pratiquem atividade física, preferencialmente aeróbica. Estimulação magnética transcraniana, então isso aqui é uma técnica muito conhecida como EMT, né? Essa técnica, ela visa, então, estimular uma região cerebral de uma forma a favorecer que ela tenha uma maior funcionalidade, né? E a gente já sabe que existe a região pré-frontal direita que está associada à ansiedade, né? Que essa estimulação, então, auxilia a melhorar a funcionalidade dessa região, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês em que o psiquiatra, então, vai falar um pouquinho mais sobre essa estimulação. Já coloquei, inclusive, na nossa página. Por fim, então, a questão da alimentação, né? Então, também a gente já sabe que alguns alimentos são estimulantes do sistema nervoso central, como café, chamate, né? Então, são coisas que vão acelerar, né, o sistema nervoso central e podem desencadear, inclusive, ataques de pânico com consumo excessivo. Então, a gente orienta o uso adequado dessas medicações, dessa alimentação, né, desses ingredientes. Tá? Então, a gente precisa pensar numa alimentação mais saudável, uma alimentação com menos estimulantes, porque elas favorecem, sim, ao aumento da ansiedade, tá? Então, por fim, essas são as minhas referências. Eu quero agradecer, pessoal, e nos vemos, então, no nosso a nossa próxima aula,
né? Se tiverem dúvidas, eu vou abrir um fórum como atividade dessa aula de presença, tá? Para que a gente converse um pouquinho mais sobre os transtornos de ansiedade. Eu coloquei um texto sobre ansiedade social em grupo, tratamento de ansiedade social em grupo. Coloquei um vídeo também bem interessante, falando um pouco sobre tratamentos para ansiedade social, para ansiedade, desculpa, certo? E estarei disponível para a gente continuar conversando, ok? Um abraço, até a próxima aula.